A fuga de Davi, parte 10. Saul estivera preparando-se para armar cilada a Davi e capturá-lo na caverna de Adulão. E quando foi descoberto que Davi havia deixado aquele lugar de refúgio, o rei ficou grandemente irado. A fuga de Davi era um mistério para Saul. Podia explicá-lo apenas pela crença de que havia traidores no seu acampamento, os quais informaram o filho de Jessé quanto à sua aproximação e os intuitos. Afirmou a seus conselheiros que uma conspiração se formara contra ele, e, oferecendo ricos presentes e cargos de honra, subornou-os para que revelassem a pessoa que entre seu povo favorecera Davi. O informante fez-se Doeg o Idumeu. Movido pela ambição e cobiça, bem como pelo ódio ao sacerdote que havia reprovado seus pecados, relatou Doeg a visita de Davi a Aimeleque, e fez isso apresentando sobre uma luz tal que se acendeu a ira de Saul contra o homem de Deus. O ódio que Doeg tinha era porque havia sido reprovado por seus pecados. As palavras daquela língua perniciosa, postas sobre o fogo do inferno, instigaram as piores paixões no coração de Saul. Enlouquecido de raiva, declarou que a família toda do sacerdote pereceria. E o terrível decreto foi executado. Não somente Aimeleque, mas os membros da casa de seu pai, 85 homens que vestiam o éfode de linho, foram mortos por ordem do rei e pela mão assassina de Doeg. Isto foi o que Saul pôde fazer sob o domínio de Satanás. Quando Deus dissera que a iniquidade dos amalequitas estava completa e lhe mandara destruí-los inteiramente, Saul se julgou muito compassivo para executar a sentença divina, mas agora, sem ordem alguma de Deus, guiado por Satanás, matou o sacerdote do Senhor. Assim acontece com muitas pessoas. Quando Deus dá a ordem, eles acham a ordem excessiva, a ordem de Deus. Mas, quando agem sob sua própria cabeça e sob inspiração de Satanás, agem como demônios. Então foi assim que foi acarretada a destruição dos habitantes de Nob. Tal é a perversidade do coração humano que recusa a guia de Deus. Esse acontecimento encheu de horror todo Israel. Fora o rei que eles tinham escolhido que cometera tal afronta, e fizera exatamente como os reis de outras nações faziam. A arca da aliança ainda estava com o povo de Israel. Mas os sacerdotes, por meio de quem haviam feito indagação, foram mortos com a espada. A pergunta que passava na mente de todos: o que aconteceria a seguir?